Hashirama Senju, o deus dos shinobis, o primeiro Hokage, o homem mais poderoso da história do mundo ninja. Um cara que conseguia criar florestas inteiras do nada, invocar estátuas de Buda gigantes e subjugar bijus com a força de vontade e um sorriso no rosto. E o sonho dele era que todo mundo se desse bem. Sério, é isso. É esse o plano. Vamos conversar. Antes de qualquer coisa, vamos entender de onde Hashirama veio, porque sem contexto a gente não consegue nem começar a dissecar o nível olímpico de ingenuidade desse homem. O mundo ninja de Naruto, na época de Hashirama, era um caos absoluto. Crianças iam pra guerra, clãs inteiros se exterminavam por recursos, por território, por rancores que já tinham esquecido a origem. O clã Senju e o clã Uchiha, por exemplo, brigavam há tanto tempo que virou cultura, virou identidade. Você nascia Senju, você odiava Uchiha. Você nascia Uchiha, você odiava Senju. Era simples assim. Nesse contexto, Hashirama cresce vendo irmão morrer, amigo morrer, e ainda assim, e isso é importante, ele não endurece, ele não se fecha. Pelo contrário, ele fica amigo de Madara Uchiha, o inimigo jurado do clã dele, e começa a sonhar com um mundo diferente. Um mundo onde as crianças não precisassem morrer. Um mundo onde os clãs vivessem juntos, onde houvesse estabilidade, onde a paz fosse o estado padrão da existência. Esse sonho tem um nome no universo: a fundação de Konohagakure, a aldeia oculta da Folha. E é bonito, de verdade. É genuinamente bonito. O problema é que Hashirama não apenas sonhou com isso. Ele acreditou, com toda a fibra do seu ser, que a paz era uma questão de boa vontade, que se as pessoas certas se unissem, com as intenções certas, o resto viria naturalmente. E aí a gente precisa parar e fazer a pergunta que esse vídeo inteiro vai tentar responder. E se Hashirama existisse hoje? E se ele chegasse aqui, com esse sonho, com essa visão, com esse otimismo radioativo? Seria patético? Spoiler, sim, mas de um jeito que diz mais sobre nós do que sobre ele. O sonho de Hashirama tem alguns pilares fundamentais que precisamos estabelecer antes de destruí-los um por um com carinho. Primeiro pilar: a paz é possível se as pessoas de poder concordarem. Hashirama acreditava que se os líderes se sentassem juntos e decidissem parar, a guerra acabaria. E no universo ninja até funcionou, pelo menos por um tempo. Ele e Madara fundaram Konoha. Os outros clãs viram e foram atrás. Outras aldeias surgiram. O sistema de Kages foi criado. Existia até um mecanismo de distribuição dos bijus para equilibrar poder entre as nações. Parece razoável, né? Os poderosos decidem, o resto segue. Agora, traz isso para o mundo real. Quantas vezes na história humana, líderes de poder se sentaram, assinaram tratados, apertaram mãos em câmeras, sorriram para a imprensa e o conflito continuou? A Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial exatamente com essa lógica. Se as nações dialogarem, a guerra não volta. 20 anos depois, Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada com a mesma esperança. Hoje, temos guerras ativas em múltiplos continentes, vetos no Conselho de Segurança bloqueando qualquer resolução real e reuniões de cúpula que produzem comunicados que ninguém lê e ninguém cumpre. Hashirama diria, mas eles precisam de boa vontade genuína. E nós diríamos, bem-vindo à Terra. O segundo problema do sonho de Hashirama é um que ele nunca precisou enfrentar de verdade: escala. O mundo ninja, por mais que pareça grande dentro da ficção, é pequeno. Temos um punhado de aldeias principais, líderes identificáveis, guerras com começo, meio e fim. Quando Hashirama queria resolver um conflito, ele ia lá pessoalmente, usava o Mokuton para prender todo mundo se necessário e conversava. Ele era literalmente o homem mais forte do mundo. A sua presença física era um argumento. Agora, imagina isso no mundo real.
Só de conflitos armados ativos no planeta hoje, temos dezenas. Guerras civis, disputas territoriais, insurgências, tensões étnicas, conflitos religiosos, guerras por recursos naturais. E por trás de cada um desses conflitos existe uma teia de interesses econômicos, históricos, culturais e geopolíticos que levou décadas ou séculos para se formar. Hashirama chegaria aqui e tentaria fazer o que exatamente? Convocar uma reunião? Usar o Mokuton para construir uma aldeia simbólica de paz? Sorrir muito? A boa vontade de um homem, mesmo que genuína e poderosa, não tem tração suficiente para mover estruturas que existem independente das pessoas que as habitam. Isso é o que Hashirama nunca entendeu. O problema não são as pessoas ruins. O problema são os sistemas que fazem coisas ruins parecerem racionais. E aqui chegamos ao ponto mais doloroso da parte 1. Hashirama tinha um sonho, mas não tinha um mecanismo. Ele criou Konoha. Ótimo. Mas como Konoha funcionaria depois que ele morresse? Como os valores seriam preservados? Como o sistema lidaria com corrupção interna, com pressões externas, com gerações que não viveram a fundação e não sentiam o mesmo peso emocional daquele momento? A resposta de Hashirama era basicamente: confie nas pessoas certas. E olha como isso funcionou no cânone do próprio anime. A raiz, o Danzo, as guerras ninja que continuaram acontecendo, o massacre do clã Uchiha, a manipulação de Obito, a quarta guerra ninja. Konoha, a aldeia da paz, foi o epicentro de praticamente todo o sofrimento da série. Não porque Hashirama era malvado, mas porque boa intenção sem estrutura é uma casa sem fundação. Bonita por um tempo, inevitavelmente cai. Então encerramos a primeira parte com essa conclusão provisória. O sonho de Hashirama seria patético hoje, não porque ele é burro, não porque ele é fraco, mas porque ele confunde vontade com sistema, presença com estrutura e esperança com estratégia. Mas a gente ainda não chegou na parte mais interessante, porque na parte 2 a gente vai falar sobre algo que Hashirama nunca considerou de verdade. O que as pessoas fazem quando têm razão para não confiar umas nas outras. Até lá. Na parte anterior, a gente estabeleceu os pilares do sonho de Hashirama e começou a mostrar por que eles rachariam em contato com a realidade. Hoje, a gente vai mais fundo. Porque tem uma coisa que eu disse no final da parte 1 que merece uma aula inteira só para ela. O que as pessoas fazem quando têm razão para não confiar umas nas outras? E a resposta vai destruir o sonho de Hashirama de um jeito que nem Madara conseguiu. Existe um conceito famoso na teoria dos jogos chamado Dilema do Prisioneiro. A versão simplificada é essa. 2 suspeitos são presos e colocados em salas separadas. Se os 2 ficarem calados, ambos pegam pena pequena. Se um dedurar o outro, o delator sai livre e o outro pega a pena máxima. Se os 2 se dedurarem, os 2 pegam pena média. O problema é que, sem comunicação e sem confiança, a estratégia racionalmente mais segura para cada um é sempre denunciar. Porque se você fica calado e o outro te denuncia, você leva o pior resultado possível. Então você denuncia para se proteger. E o outro pensa igual. E os 2 acabam em situação pior do que se tivessem cooperado. Agora, substitui presos por nações e denunciar por armar ou atacar primeiro. Esse é o estado permanente das relações internacionais. E é também, se você parar para pensar, o estado permanente do mundo ninja antes de Konoha. Hashirama resolveu esse dilema de um jeito muito específico. Ele era tão absurdamente mais forte que todos os outros que a cooperação com ele era sempre a opção mais racional. Ninguém ia querer se meter com um cara que domava bijus de manhã antes do café. Mas isso não é paz, isso é hegemonia. É uma ordem baseada em quem pode destruir quem. E quando Hashirama morreu, o dilema voltou. Tem outro fator que Hashirama nunca precisou enfrentar, porque o mundo ninja, apesar de toda a sua violência, não tinha capitalismo financeiro. No mundo real,
Guerra é um mercado. Não estou falando de metáfora, estou falando literalmente. Existe uma indústria de defesa global que movimenta trilhões de dólares por ano. Empresas cujo modelo de negócio depende de conflito contínuo. Lobbies que financiam campanhas políticas e pressionam por intervenções militares. Países que exportam armas para os dois lados de um conflito, porque qualquer lado que ganhe vai precisar de mais armas para manter o que conquistou. Hashirama chegaria ao mundo real e tentaria convencer os líderes de paz. Mas os líderes não são os únicos atores. Atrás deles existem estruturas econômicas que têm interesse direto em que a paz não aconteça. Ou que aconteça só o suficiente para os mercados funcionarem, mas não o bastante para que certas indústrias percam relevância. No universo ninja, guerra era trágica, mas não era lucrativa da mesma forma. Os clãs lutavam por sobrevivência, território, orgulho. Quando Hashirama chegou com Konoha e ofereceu estabilidade, fez sentido aderir. Mas imagina Hashirama chegando hoje e tentando convencer um complexo industrial militar bilionário de que a paz é uma boa ideia. Ele usaria o Mokuton e criaria uma floresta linda no meio de Wall Street. E no dia seguinte, alguém calcularia quanto valeria a madeira. Aqui a gente toca em algo mais profundo. Outro ponto cego gigantesco. Hashirama nunca passou pelo crivo de ninguém. Ele chegou, fundou Konoha e pronto. Os clãs aderiram porque fazia sentido e porque ele era literalmente o ser mais poderoso do planeta. Houve debate? Votação? Consulta popular? Representação das minorias? Não. Houve Hashirama Senju e a sua árvore de decisão. Agora, num mundo que ao menos teoricamente valoriza democracia e participação popular, como esse projeto funcionaria? Você convocaria uma assembleia. Cada clã mandaria representantes com agendas próprias, lobbies, alianças secretas e promessas que não podem cumprir. Você passaria meses em negociações que resultariam em um documento de 300 páginas, cheio de exceções, cláusulas de saída e linguagem vaga o suficiente para cada lado interpretar como quiser. E então, o acordo passaria por referendos nacionais, onde populações assustadas, mal informadas e polarizadas por redes sociais votariam contra porque alguém disse que a aldeia nova roubaria empregos ou ameaçaria a cultura local.
E Hashirama estaria lá, com o maior sorriso do mundo, completamente despreparado para lidar com o fato de que o problema não é convencer os líderes, é convencer cada pessoa individualmente. E as pessoas individualmente são complexas, contraditórias e não respondem a Mokuton. Por fim, tem algo que precisa ser dito claramente, mesmo que doa um pouco. O sonho de Hashirama, por mais bonito que seja, tem um elemento autoritário que a série nunca problematiza de verdade. Ele decidiu como o mundo deveria ser, então o tornou assim. A floresta que ele plantou não foi consensual. A distribuição dos bijus que ele orquestrou não foi democrática. A paz que ele construiu foi, em última instância, a paz segundo Hashirama Senju. Há um nome para isso: utopia imposta. E a história tem muitos exemplos de pessoas que queriam o bem da humanidade com tanta convicção que não pararam para perguntar à humanidade o que ela queria. O problema da utopia imposta não é a intenção, é a estrutura. Quando você constrói um sistema de cima para baixo, baseado na sua visão de mundo e na sua capacidade de fazê-la prevalecer, você não está criando paz, você está criando dependência. Tudo funciona enquanto você está lá. E quando você vai embora, o sistema não sabe como se sustentar, porque nunca foi ensinado a se governar. Konoha sem Hashirama virou exatamente isso. Uma estrutura que precisava de figuras heróicas externas para se salvar repetidamente. Naruto, Minato, Tsunade, Jiraiya. Uma linha infinita de messias improvisados tentando tapar os buracos de uma fundação que nunca foi projetada para funcionar sem um deus no comando. Então, chegamos ao final da segunda parte, com uma conclusão mais densa. O sonho de Hashirama não apenas ignorava a complexidade do mundo, ele inadvertidamente criava as condições para sua própria falha. Porque fundava a paz na excepcionalidade de um indivíduo e não na robustez de um sistema. Porque não considerava a economia, trauma histórico, identidade, estrutura política ou a simples teimosia humana diante do que não foi pedido. Mas eu prometi que a parte 3 seria a mais interessante. Porque depois de tudo isso, ainda tenho uma pergunta para fazer. Se o sonho de Hashirama é tão patético, por que a gente chora quando ele aparece na tela? Passamos 2 partes destruindo o sonho de Hashirama metodicamente. Mostramos que ele ignora a teoria dos jogos, economia política, trauma histórico, estrutura democrática e a complexidade básica de tentar mudar sistemas com boa vontade. E mesmo assim, quando aparece aquela cena no anime, Hashirama de pé em cima de uma árvore gigantesca que ele mesmo criou, olhando para o horizonte com os olhos cheios de esperança, falando sobre um futuro sem guerra, alguma coisa aperta no peito. Por quê? Essa é a pergunta da parte 3. E a resposta, eu acho, é uma das mais importantes que esse vídeo pode oferecer. Existe um ritual de passagem não oficial que todo ser humano passa em algum momento da vida. Pode ser na adolescência, pode ser na faculdade, pode ser depois de alguma decepção grande. É o momento em que alguém te explica, com paciência ou com crueldade, que o mundo não funciona como você pensava. Que as pessoas não são essencialmente boas. Que as estruturas não cedem por causa de argumentos bonitos. Que ideais sem poder são decoração. E você vira o que chamamos de realista. O realismo é vendido como maturidade, como a coisa adulta a fazer. Você para de acreditar em soluções simples, passa a ver os interesses por trás de cada discurso, aprende a desconfiar de qualquer coisa que pareça otimista demais. E isso tem valor, tem muito valor. A ingenuidade não crítica já causou danos imensos na história. Pessoas que acreditavam tão piamente em uma causa justa que fecharam os olhos para os meios usados para alcançá-la. Mas existe um ponto onde o realismo vira cinismo, e o cinismo é paralisante. O cínico não age porque já sabe que vai falhar.
O cínico não propõe, porque já sabe que vai ser corrompido. O cínico não sonha, porque sonhar é coisa de ingênuo. E então o cínico fica parado, muito inteligente, muito lúcido, completamente inútil para qualquer projeto de mudança. Hashirama era ingênuo, mas ele fundou uma aldeia. O cínico teria feito um podcast explicando por que a aldeia nunca ia funcionar. Qual dos dois você preferiria ter do seu lado? Tem um conceito em filosofia política chamado de horizonte utópico. Não é a utopia que você espera realizar amanhã. É a direção em que você aponta quando está tentando melhorar as coisas. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos tinha um horizonte utópico. Uma sociedade onde raça não determinasse direitos. Ninguém achava que conseguiria chegar lá completamente. Mas essa visão guiava cada decisão concreta, cada lei reivindicada, cada batalha judicial. O movimento sufragista tinha um horizonte utópico. Um mundo onde mulheres votassem, trabalhassem, fossem pessoas perante a lei. Parecia impossível. Por séculos foi impossível. E então foi possível. Esses movimentos não funcionaram porque eram ingênuos. Funcionaram porque combinavam um sonho claro com estratégia, organização, resistência e disposição para lutar no longo prazo. O sonho de Hashirama falha não por ser grande demais, falha por não vir acompanhado de mecanismos robustos, de reconhecimento das forças contrárias, de humildade diante da complexidade. Mas tire o sonho e você não tem nem o ponto de partida. É aqui que a série acerta, mesmo sem perceber. Hashirama, como personagem, funciona como um horizonte utópico para o universo de Naruto inteiro. Toda a saga do Naruto é, em última instância, uma tentativa de provar que o sonho do primeiro Hokage ainda merece ser perseguido, mesmo que de forma mais complexa, mais ferida, mais consciente dos custos. Naruto não é Hashirama. Ele sabe que o mundo é complicado. Ele sofreu, perdeu pessoas, entendeu que nem toda dor pode ser curada com força de vontade. Mas ele ainda aponta para o mesmo horizonte. E isso, diferente do que parece, não é fraqueza. É continuidade moral através da experiência. Aqui vai a virada que eu prometi desde o começo. Se o sonho de Hashirama seria patético nos dias de hoje, o que isso diz sobre os dias de hoje? Pensa comigo. A gente viveu 2 guerras mundiais. Desenvolvemos armas capazes de exterminar toda a vida no planeta. Vimos genocídios acontecerem enquanto o mundo assistia. Criamos a internet, a maior ferramenta de comunicação da história, e a usamos principalmente para nos dividir. Desenvolvemos tecnologias que poderiam acabar com a fome global, e ainda assim bilhões de pessoas passam fome. E então, olhamos para Hashirama e chamamos ele de ingênuo. Existe uma leitura possível onde a patética não é o sonho de Hashirama, é a nossa incapacidade coletiva de chegar perto dele. Não tô dizendo que os problemas que listamos nesse vídeo não existem. Eles existem. A teoria dos jogos, a economia de guerra, o ressentimento histórico, tudo isso é real e precisa ser levado a sério. Mas existe uma diferença entre reconhecer a complexidade do caminho e desistir da direção. Quando a gente chama o sonho de Hashirama de patético, às vezes está sendo analítico. E às vezes está se protegendo. Está criando distância intelectual de algo que, se levássemos a sério, nos obrigaria a fazer perguntas incômodas sobre o que estamos fazendo de concreto pelo mundo que dizemos querer. É muito mais confortável criticar o idealismo de um personagem fictício do que admitir que nós mesmos abandonamos qualquer horizonte utópico pessoal lá pelos 20 e poucos anos e nunca voltamos atrás. Quero fazer uma distinção importante aqui, porque senão esse vídeo vira apologia à crítica ao otimismo ingênuo, o que não é o objetivo. Existe uma crítica justa ao sonho de Hashirama. Ele precisava de mais mecanismos, mais humildade epistêmica, mais atenção às estruturas de poder, mais reconhecimento das perspectivas que não eram a dele. Essa crítica é válida. Essa crítica tem consequências práticas.
Ignorar ela levou ao sofrimento de personagens reais dentro da ficção. E existe uma crítica covarde, aquela que usa a complexidade do mundo como desculpa para não tentar nada, que invoca o realismo para justificar a passividade, que soa sofisticada, mas no fundo é só medo de se importar com algo e ser decepcionado. A crítica justa pergunta: como fazemos melhor? A crítica covarde pergunta: por que tentar? Esse vídeo quis fazer a crítica justa, mas quis também sinalizar para onde a crítica covarde pode nos levar, que é exatamente o lugar onde nenhuma mudança acontece. Então, depois de tudo isso, o que fica? O sonho de Hashirama seria patético nos nossos dias. Patético no sentido de que chegaria aqui despreparado para a escala do problema, para a profundidade das estruturas a enfrentar, para a irredutibilidade de certas forças históricas. Ele sorriria muito, criaria árvores lindas, tentaria resolver conflitos centenários com abraços e quebraria a cara diversas vezes antes de entender que o problema é maior do que um indivíduo, por mais poderoso que seja. Mas o horizonte que ele apontava não é patético. A ideia de que crianças não deveriam morrer em guerras não é patética. A ideia de que grupos diferentes podem coexistir sem que um precise destruir o outro não é patética. A ideia de que estruturas de violência são construídas e, portanto, podem ser desconstruídas não é patética. O que aprendemos de Hashirama não é que devemos ser como ele, é que devemos querer o que ele queria com as ferramentas que ele não tinha. Mais estratégia, mais reconhecimento das forças contrárias, mais humildade, mais disposição para o longo prazo, mais atenção para as perspectivas que não são a nossa, mais estrutura e menos dependência de figuras heróicas. E, sobretudo, a coragem de ainda apontar para um horizonte que parece impossível, sabendo que impossível e inexistente não são a mesma coisa. No final das contas, talvez a pergunta certa não seja: o sonho de Hashirama seria patético hoje? Talvez a pergunta certa seja: o que você fez com o último sonho que teve sobre como o mundo deveria ser? Você o refinou? O tornou mais inteligente, mais estratégico, mais consciente dos obstáculos? Ou você o chamou de ingênuo e foi dormir? Porque se foi a segunda opção, deixa eu te dizer uma coisa. Nesse quesito específico, Hashirama Senju está na sua frente. E ele nem tinha a internet. Até o próximo vídeo.